O nosso corpo é uma máquina perfeita em vários sentidos, pois funciona de maneira muito bem organizada, para garantir que cada função se realize com o máximo de eficiência. Às vezes ele falha, é verdade, mas isso se deve ou pela ação do tempo ou no caso dos hábitos cotidianos que não são saudáveis. Contudo, as curiosidades sobre o corpo humano são inúmeras e merecem uma lista só para elas. É o que você vai ver a seguir. Ácido que dissolve metal. A digestão é um dos processos mais importantes do corpo humano. Afinal, é por meio dela que os alimentos são quebrados e decompostos para que possam ser absorvidos na forma de energia pelo organismo e o que sobrar é expelido. E para conseguir dissolver tudo o que chega nele, o estômago tem o suco gástrico. Esse suco é uma mistura muito bem equilibrada de ácido clórico com enzimas digestivas. Inclusive, esse ácido é bastante corrosivo e mesmo que esteja em concentração bem baixa no nosso estômago, ele é capaz de dissolver muitos objetos diferentes, de ferro e cobre a rochas calcárias e mármore. Uma memória e tanto. A área do nosso cérebro que alimenta a parte da memória quando está devidamente saudável é incansável e não para. Para ter uma ideia, há cerca de 1 trilhão de nervos alimentando esta área constantemente. Estudos recentes comprovam que após visualizarmos cerca de 2.500 imagens por 3 segundos, conseguimos lembrar o que vimos com aproximadamente 90% de precisão. Sem dúvida, a parte cerebral é uma área fascinante e não poderia deixar de faltar nessas curiosidades. DNA gigante. O DNA é um composto orgânico de moléculas que contém nossos códigos genéticos, ou seja, instruções que determinam todas as nossas características. No caso do DNA humano, podemos dizer que se trata de um prolongamento de células bem maiores do que se pode imaginar. Caso ele fosse desenrolado como um fio de carretel, ele se estenderia por incríveis 10 bilhões de quilômetros. Só para ter uma ideia, essa distância é suficiente para ir e voltar da Terra até Plutão. Piscada veloz. Os órgãos mais rápidos do nosso corpo são justamente aqueles que movimentam e coordenam as nossas pálpebras e as fazem piscar. A velocidade é tamanha que a contração desse músculo pode acontecer em menos de 1/100º de segundo, mas o ato de piscar os olhos também é importante, pois limpa e lubrifica essa região, que é bastante sensível. Sendo assim, no decorrer de apenas um dia, uma pessoa normal pode piscar os olhos mais de 11.000 vezes. Impressões digitais. Hoje em dia, com o avanço da tecnologia, as impressões digitais se mostraram úteis no sentido de identificar as pessoas, já que ninguém possui características 100% idênticas. Porém, de um ponto de vista fisiológico, elas parecem ter apenas uma única finalidade: pegar coisas. Caso não fossem elas, a pele das nossas mãos seriam completamente lisas, e não teríamos como ter aderência mínima para segurar qualquer coisa. A vergonha vem do excesso de adrenalina. Existe a famosa frase, ficou vermelho de vergonha. E de fato, quando temos esse sentimento, nossa face fica mais avermelhada, ficando mais nítido para quem tem pele branca. Mas por que isso acontece? Na verdade, quando temos algum sentimento de vergonha, nosso corpo automaticamente reage, especialmente o coração. Com isso, ocorre uma liberação muito forte de adrenalina, ao mesmo tempo em que os ritmos cardíacos e respiratórios aceleram. Outras reações são a dilatação das pupilas e o redirecionamento da energia dos nossos músculos. Ou seja, a vergonha tem a ver com estresse, mesmo que seja emocional. Somos mais altos ao acordar. Dentre as curiosidades sobre o corpo humano, esta aqui parece ser bem mais estranha do que o normal. Porém, é cientificamente comprovado que ao acordarmos pela manhã, temos cerca de 1 centímetro a mais do que quando vamos dormir à noite. Contudo, a explicação para isso é simples. Durante o dia, a cartilagem que fica entre os ossos é comprimida e esmagada devido às nossas atividades cotidianas, o que faz com que o nosso esqueleto dê uma leve baixada. Troca de pele que não para. Ao longo da nossa vida, toda a superfície da nossa pele é substituída mês a mês. Isso quer dizer que trocamos de pele cerca de 1000 vezes até a nossa morte. Na verdade, esse órgão vai se regenerando ao mesmo tempo em que expulsa células mortas.
Para se ter uma ideia, uma pessoa comum perde cerca de 30 mil células mortas da pele a cada minuto. Por sinal, uma parte da poeira doméstica é feita justamente dessas células. Aos 18 anos, nosso cérebro para de crescer. Quando completamos 18 anos, o nosso cérebro para de crescer. E também é quando começamos a perder cerca de 1000 células cerebrais todos os dias. Por sinal, apenas 2% do nosso peso corporal ocupa massa cinzenta. Porém, ela consome aproximadamente 20% de toda a nossa energia. Na verdade, o cérebro humano trabalha continuamente e nunca descansa. Portanto, não é à toa que, clinicamente, uma pessoa está considerada morta quando essa parte do corpo para de funcionar. Produção intensa de calor. O corpo humano é uma verdadeira máquina incansável. Um bom exemplo disso é a quantidade de calor que ela produz ao longo de um único dia. Na verdade, o calor produzido em nosso corpo em apenas 30 minutos daria para ferver meio litro de água fácil. Portanto, a produção de calor se dá por meio de diversas atividades, sejam elas internas ou externas, como exercícios físicos e etc. E isso tudo enquanto suamos fazemos nossas necessidades fisiológicas. Certamente, o corpo humano é incrível do início ao fim.